na casa do Senhor. Eu vou pedir irmão Raimundo para fazer as comunicações. Raimundo. Boa noite, irmãos. A graça e a paz da parte de Jesus. Amém. Estamos aqui alegres, cultuando o nosso Deus. Vamos aqui compartilhar com os irmãos as comunicações, né? Aqui tem parabéns especial aos médicos, né? Doutora Elizabeth e doutor Enzo Oliveira, pela passagem do dia do médico, que foi no dia 18. Né? Especialmente a doutora Elizabeth pelos mais de 30 anos servindo a Deus através da sua profissão em nossa comunidade, né? Um grande abraço para a nossa irmã Elizabeth, doutora Elizabeth. Também é filho dela, né? Então, mãe e filha aí com o mesmo ofício aí de médico. Façamos a leitura bíblica que está em Eclesiastes 12, de 8 a 14. E está distribuída entre dirigentes, homens, mulheres, jovens e idosos. Aí jovens, se estiverem adolescentes também podem ler juntos, tá? Então está no nosso boletim, no nosso data-sheet. Leiamos. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E, atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, eles foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que sai incorreto, quer seja bom, quer seja mal. Até a próxima roda, isso aí de vermelho. Fique em pé, por favor, vocês, e diga os nomes. Oi? E o bebê? Vamos dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Jesus abençoe. Meus queridos irmãos, graça e paz, amém? Como é bom, né, irmãos, louvar e exaltar o nome do nosso Deus, ouvir músicas tão edificantes como ouvimos nesta noite. E a música que o irmão Leonardo cantou, a letra é do nosso querido irmão Carlos Madeira. A letra e a música é de Léo mesmo, né, Léo? Não estou vendo Léo ali, de Léo, né? Nós queremos agradecer a Deus pela vida desses irmãos que tem, com criatividade, né, tem deixado
deixou o culto desta noite mais edificante para as nossas vidas. É um bom exemplo a ser seguido, viu? Nós construímos as nossas próprias músicas também, né? Não importa que cante outros, mas que também a gente possa compor, né? Externar também a nossa criatividade, né? Fazer como os nossos poetas fazem aqui, né? O irmão Adalto e Companhia Limitada, aí criam poesias. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Uma vida sem música e sem poesia é uma vida pobre, né? Então esses irmãos enriquecem mais as nossas vidas. Meus irmãos, cabe hoje assim uma informação. Desde que nós chegamos aqui, os irmãos já tinham um projeto de reforma do santuário, né? Nós apenas sistematizamos essa reforma na maneira de operacionalizar isso. Então a primeira parte já foi e a segunda parte está acontecendo, que é justamente a parte do batistério e do altar, né? E a última parte é a parte do fundo, vai pegar ali os banheiros e tal, vamos ajeitar, melhorar o banheiro feminino, vamos ajeitar um pouquinho ali no fundo e aqui na lateral também. A terceira parte para 2016. Tudo isso, irmãos, a gente não faz isso sem custo, naturalmente. Tudo isso tem um custo e nós não temos convênios, né? Com nenhum órgão do Estado, nem da Prefeitura. Na verdade, nós custeamos os nossos projetos e precisamos ser fiéis, né, nos nossos dízimos e ofertas para que a gente continue fazendo, a gente continue trabalhando e continue melhorando, né, o nosso ambiente. Quem nunca chegou muito perto do nosso batistério não via a sua precariedade, né? Mas quem estava ali pertinho poderia ver isso. E quem entrava no batistério podia ver mais ainda. E não vai ficar assim a oitava maravilha, viu? Não, a reforma aqui não vai ser a oitava maravilha do mundo, não. Mas o esmero, o esforço é para que fique melhor do que o que está. Então, os irmãos, orem, né? E também, irmãos, contribuam financeiramente para que isso se torne cada vez mais uma realidade, né? Há muita queixa também que precisa melhorar, principalmente o sanitário feminino. Mas para fazer isso a gente também precisa de recursos para que isso seja feito. Como nós vivemos em dias de crise econômica, crise política, crise moral, crise espiritual, essas coisas tendem a afetar as nossas vidas, como cristãos que somos. E por isso, nesta noite, Deus tem me incomodado desde o início da semana para nós falarmos sobre a vida do profeta Abacuque. Abacuque viveu em um momento muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje nesse país chamado Brasil. Portanto, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, e nós iremos ler os versos, o capítulo 3, os versos 17 e 18. Abacuque 3, 17 a 18, que é um texto bastante conhecido de todos nós. Abacuque fica perto de Naum. Então quem achar Naum, Miqueias, aí já está bem perto. Amém, irmãos? Amém. O amém ainda não foi muito bom. Significa que alguns ainda não acharam. Abacuque 3,
de 17 a 18. Amém? Amém. Agora foi melhor. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, amém, igreja? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Senhor, porque em Ti, ó Pai, não há decepção, Senhor. Em Ti, ó Deus, não há engano, e em Ti, ó Pai, não há confusão. E nós temos, ó Deus, bebido, ó Pai, do Teu Espírito. Todo o Teu povo, ó Pai, tem bebido desse mesmo Espírito. E nós temos confiado, ó Senhor, nas Tuas promessas. E nós sabemos, ó Pai, que Tu és fiel para cumpri-las. Nós te agradecemos, ó Deus, tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, porque até aqui Tu nos tem ajudado. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Amém. Meus irmãos, os profetas foram homens levantados por Deus em épocas de crise. Todo profeta, todos eles, profetas maiores e profetas menores, eles foram levantados em dias de crise, em dias terríveis, em dias turbulentos. Quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando o rei morre, a nação ficava em crise. A nação ficava em crise. Então todos os profetas se levantavam em momentos assim. E na vida do profeta Abacuque, isso não foge à regra. O profeta vai viver momentos difíceis. E no núcleo da sua mensagem encontra-se a célebre frase: o justo viverá da fé. O justo viverá da sua fidelidade. E essa frase é uma frase repetida em 3 epístolas do Novo Testamento. Ela é repetida na carta aos Romanos, ela é também repetida na carta aos Gálatas, e ela é repetida também na carta aos Hebreus. E quando passamos, meus irmãos, por problemas difíceis em nossas vidas, nós fazemos muitas perguntas para nós mesmos. Porque eu, Senhor, por que é que aconteceu isso? Então, quando as coisas dificultam, nós fazemos N perguntas a nós mesmos: onde foi que eu errei? Será que eu mereço isso? São perguntas que nós fazemos reflexivamente e perguntas a Deus. E também perguntamos a Deus, né? Às vezes somos até desaforados em nossas perguntas a Deus, quando estamos passando por crises, pessoais. E algumas respostas Deus dá. Algumas perguntas que nós fazemos, Deus responde, e outras não. Outras Deus não vai responder. Abacuque estava vivendo a experiência de uma grande crise na sua nação. Crise política, econômica, uma crise moral, espiritual, sem precedentes
na história de Israel, meus irmãos. Um contexto muito parecido com o contexto que nós vivemos hoje, né? Uma crise econômica, política, moral, né? O país não suporta mais, né? Tanta corrupção, o país não suporta mais tanto pecado, tanta opressão, tanta ganância, né, que estamos vendo. E na época do profeta Abacuque era a mesma coisa. O pior rei de Israel, meus irmãos, tinha deixado um legado terrível na vida do povo. O rei Manassés, o rei mau, Manassés, então deixa uma época, ou melhor, ele produz uma situação em que coloca à prova a fé das pessoas que viviam naquela época. Os israelitas, então, passaram a viver, né, de um modo opresso, explorado totalmente. As pessoas eram exploradas, o povo era explorado, os seus rendimentos, né, não dava para a sobrevivência de uma família maior, e então o povo padecia. E a Bíblia sempre nos alertou dizendo que quando o ímpio governa, o povo padece. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meus irmãos, a exemplo de Abacuque, nós vivemos tudo isso. Mas nós não podemos nos abater. Ainda houve um esforço do rei Josias na sua reforma religiosa, mas que não se mostrou tão eficaz, pelo que a iniquidade e a perversidade cresceu, meus irmãos, em Israel, a ponto de Deus tirar o governo das mãos dos israelitas e dar o governo de Israel, de Judá, a um rei pagão, a um rei assírio, porque o povo não suportava mais. Os governantes, que eram nativos, né, do próprio povo, nascidos dentre o povo, eram aqueles que mais roubavam o povo, eram aqueles que mais exploravam o povo. Deus levanta um rei ímpio, que seria até mais justo do que o rei de Israel e de Judá naquela época. Em tempos assim, meus irmãos, sabe o que a gente fica pensando? Num herói. A gente fica achando que vai nascer um herói. Quando vivemos épocas assim, a gente tem uma falsa esperança de que um herói apareça para resolver os nossos problemas. E era assim também que o povo de Israel pensava. Nós precisamos de alguém que resolva os nossos problemas. Deus, porém, chama Abacuque e diz: o justo viverá da sua fidelidade. Meus irmãos, para vencermos qualquer tipo de crise na nossa vida, para vencermos qualquer tipo de crise na sociedade em que nós estamos vivendo, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos dessa fé que o profeta ensina ao seu povo, chama o seu povo e diz: nós não precisamos necessariamente de um herói,
E vocês não pensem que esse homem que Deus levantou sobre nós, um pagão, foi Deus que levantou sobre o povo, que ele vai ser o nosso herói, não. Ele está governando porque os nossos governantes são todos desonestos, são todos governantes gananciosos, exploradores, sem solidariedade, sem fraternidade, sem amor. Para vencermos isso, nós precisamos ser fiéis a Deus. O justo viverá da sua fidelidade. As queixas de Abacuque não era pelo fato de que Deus estava usando uma nação pagã para castigar Israel e o povo de Judá, mas pelo fato do seu povo se inclinar para a violência e para a injustiça. Diante de um quadro histórico, político e econômico desta natureza, qual foi a postura do profeta? Vejamos, qual foi a postura do profeta Abacuque. Quando nós, irmãos, confiamos em Deus em tempos de crise, o que é que acontece quando nós depositamos em Deus a nossa fé, a nossa fidelidade em tempos maus, em tempos adversos? Em primeiro lugar, quando confiamos em Deus em tempos de crise, colocamos Deus em primeiro lugar, de modo incondicional. Muitos de nós padecemos, irmãos, porque nós substituímos Deus. Muitos de nós não vencemos os problemas porque a gente está à procura de alguém que resolva por nós, e não queremos Deus como parceiro. A gente vai buscar um herói, vai atrás de um herói para fazer isso. Mas Deus quer que nós vivamos as nossas crises associados a Ele, que nós lutemos não contra Deus, mas que façamos como Jacó fez. Jacó lutou com Deus e prevaleceu, diz o texto. Lutou associado a Deus, e não contra Deus. Então, em tempos de crise, a gente não luta contra Deus, não, meus irmãos. A gente não começa a fazer as coisas que Deus nos mandou pela metade, não. A gente não começa a diminuir a carga, achando que ela é muito pesada. Jesus disse que o seu fardo era leve, ou é leve, e o jugo de Jesus não é pesado. Conta-se uma história que os irmãos talvez conheçam, na Idade Média, de uma corrida, de uma prova de resistência, em que aqueles que estavam competidores, tinham que chegar em uma determinada distância carregando uma cruz. E muitas pessoas ali se reuniram para participar dessa competição e saíram, bateram então correndo para ver quem chegava primeiro. E um se destacou, começou a correr mais do que todos, e correndo, e ele se destacou tanto dos outros que não via mais quem estava atrás. E ele então pensou: eu vou cortar um pedacinho dessa cruz, porque ela vai ficar mais leve e eu vou correr mais, e aí o pessoal não vai me alcançar. E aí correu. Chegando quase perto da linha de chegada, ele então pensou: vou cortar mais um pouquinho, que vai ficar mais leve ainda, e aí eu tenho a vitória garantida.
E quando ele chegou próximo, não é? Ali ao final da corrida, tinha um abismo. E o abismo era do tamanho da cruz que os competidores carregavam. E aquele homem não pôde passar pelo abismo, porque ele cortou a sua cruz. Meus irmãos, em termos de crise, quando a gente começa a fazer isso, viu? É assim que acontece. A gente não consegue alcançar o outro lado, porque como foi que o profeta disse, que o justo viverá da sua fidelidade, e a gente vai cortando, né? Vai decepando a nossa fidelidade, e ela vai ficando pequena, e aí não vamos poder transpor o abismo. Colocar Deus em primeiro lugar de modo incondicional, o profeta está dizendo que nós precisamos adorar a Deus em toda e qualquer circunstância, incondicionalmente, não importa as circunstâncias. Deus deve estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, meus irmãos. Esse é um princípio que os irmãos sabem que o pastor não cansa de repetir. Se Deus não estiver em primeiro lugar, não vai estar em lugar nenhum. Nós precisamos nos conscientizar disso. A primeira função da igreja é adorar. E se a gente não fizer essa primeira função direito, meus irmãos, as outras não valem. As outras não valem. E essa adoração tanto é uma adoração individual, eu, Deus, a minha família, como é também uma adoração coletiva. Eu, Deus, a minha família, os meus irmãos em Cristo. Oh, irmão, nós precisamos nos aperfeiçoarmos na adoração coletiva. Na adoração individual eu posso dizer assim um amém, assim, ó, internalizado, não tem problema. Mas na adoração coletiva, quando o irmão olha e diz, meus irmãos, abençoa a irmã Lídia, aí tem que dizer amém. E bem alto para a irmã Lídia ouvir, dizer que os irmãos estão preocupados comigo. Porque o culto é para causar esse sentimento de pertencimento, de preocupação, de amor, de proteção, de uns para com os outros. Quando o profeta disse que o que a nação precisava era de fidelidade e não de um herói, está dizendo que vocês precisam se juntar, vocês precisam ser uma nação verdadeira, para que não venha a sucumbir, e para que os nossos governantes, né, não nos matem, meus irmãos. O profeta estava então apelando para isso. O lugar de Deus nas nossas vidas não pode ser mudado a depender das circunstâncias. Nada e nem ninguém está acima de Deus. Ser fiel a Deus implica em cumprir as leis de Deus e acreditar nos seus propósitos. As crises vêm e as crises, elas passam. Elas nascem, elas também morrem. Elas não permanecem. Não existe mal que dure para sempre. Às vezes tomamos determinadas atitudes nas nossas vidas que parece que o mal vai se instalar e nunca vai passar. Isso não é verdade. Então não há mal que dure para sempre. Vivemos em um momento da nossa história muito parecida com a de Abacuque. A nação está corrompida, estamos mergulhados numa crise sem tamanho, nos âmbitos moral, político, espiritual, onde a ganância dos nossos governantes, de seus pares, causam insultos a Deus. Era esse mesmo sentimento que havia no coração de Abacuque, vergonha e dor.
Essa situação vexatória, porém, não tirou a alegria que Abacuque tinha em Deus. Deus estava em primeiro lugar na vida do profeta. E ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Meus irmãos, não tem crise que tire a minha fidelidade a Deus. Em todas as coisas, em tudo na minha vida. Segundo, quando confiamos em Deus em tempos de crise, procuramos ser fiéis em tudo e não fabricamos álibis para justificar as nossas fraquezas diante das dificuldades. A primeira proposta do profeta é de adorar, e a segunda proposta do profeta é confiar. Quem adora a Deus, confia em Deus. Meus irmãos, nós não podemos adorar a Deus desconfiando. Nós não podemos adorar a Deus duvidando. A nossa adoração, ela está firmada numa relação de... A nossa adoração, ela está firmada numa relação de confiança. De confiança. Nós devemos confiar em Deus acima de todas as coisas. As crises produzem dificuldades e as dificuldades tendem a nos enfraquecer. Porém, quando Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, as dificuldades não nos enfraquecem, antes nos tornam fortes. Perceba no texto que lemos que o profeta não cria álibis, não se aproveita das dificuldades para justificar qualquer coisa. Veja só o que o profeta diz no texto que nós lemos: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. O profeta está dizendo: mesmo assim eu serei fiel. Não importa o que aconteça, eu deposito a minha confiança em Deus. Meus irmãos, eu passei por um problema na minha vida muito difícil, e para resolver esse problema eu tinha que ter algum dinheiro, e eu só tinha 50 reais. Foi a oração mais curta que eu já fiz na minha vida, e foi a oração que Deus respondeu mais rapidamente. Eu estava no hospital da Golden Cross, lá na Federação, e aí eu disse ao Senhor: Senhor, eu só tenho 50 reais. A oração só foi essa. Depositei a minha confiança toda em Deus. Eu só tenho isso aqui, Senhor. E Deus operou, meus irmãos, maravilhosamente. Amém. Em tempos de crise, confie em Deus. Não confie em você mesmo, não, mas confie em Deus. Viu? Se você confiar em Deus, você vai se fortalecer. Vai se fortalecer. Em tempos de crise, não pense que é uma outra pessoa que vai resolver tudo para você, não. Assim como nós, como nação, não podemos compreender e pensar de que quem vai resolver o problema do Brasil, não é? É uma outra nação. Tem gente até que eu já ouvi até dizer assim: pois eu gostaria que houvesse agora um outro golpe militar para a gente poder melhorar. Está procurando um herói, né? Está procurando um herói. O que nós precisamos é de fé em Deus, confiança em Deus,
e engajamento social. Cada um, né, ser responsável em desenvolver de uma maneira profícua a sua função social. Está entendendo? Reivindicar justamente os direitos de cidadania para mudar o quadro em que nós vivemos. Quando nós confiamos em Deus, meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, também nós nos engajamos, nós nos irmanamos para assim resolver o problema ou os problemas pertinentes a todos nós. Então, a segunda postura é confiar. A primeira postura é adorar a Deus acima de todas as coisas. A segunda é confiar em Deus e esperar nele. E a terceira, quando nós confiamos em Deus em tempos de crise, nós também depositamos em Deus a nossa esperança. A nossa esperança. Nós somos capazes também de esperar. Quem não tem esperança, não tem paciência também de esperar. Na palavra esperança está implícito ou implícita já uma outra palavra, né? É que você é capaz de esperar. Ter esperança é ser capaz de esperar e é também ter paciência. Não se resolve uma crise também da noite para o dia. As crises, elas são resolvidas na realidade, né, paulatinamente, todas as horas, todos os momentos. Estamos trabalhando para que isso aconteça. A segunda carta aos Coríntios, o apóstolo São Paulo diz: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Então a crise necessariamente produz angústia. E para que nós vençamos isso, nós precisamos ter muita paciência, né? Nas aflições. Crise também gera o que? Sofrimento. Muita paciência nos sofrimentos. E a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 6, diz: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação, é a qual se opera suportando com paciência, porque as mesmas aflições também nós padecemos. Então nós estamos nesse mundo, meus irmãos, nós estamos imersos, né, nessa sociedade urbana, capitalista, não é verdade? Baseada no lucro, aonde a ganância, a exploração dos homens afloram. Meus irmãos, eu pergunto assim: de todas essas pessoas que roubaram a nação, quem era pobre? Ninguém. Quem precisava de dinheiro? Não, eu roubei porque eu precisava de dinheiro. Ninguém. Você não sabe se uma pessoa está se ela estiver com fome, se uma pessoa entrar em um estabelecimento, foi provado que ela fez aquilo porque ela estava com fome, ela roubava um pacote de biscoito, coisa assim. Não é penalizado, não. Provado que fez aquilo porque estava com fome. Ninguém. Todos muito bem remunerados pelo Estado, todos ricos,
vivos, todos, meus irmãos, totalmente plenos, de víveres, de propriedades, todos muito bem educados nas melhores universidades, filhos de família instruída, mas ladrões, levados pela ganância e pelo amor ao dinheiro. A Bíblia diz o seguinte, que quem ama o dinheiro nunca se farta dele. E diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, meus irmãos, ainda que a nossa crise não seja pessoalmente nós mesmos que venhamos a produzi-la, né? Não está imerso, né? Os problemas, eles não estão imersos necessariamente nas minhas atitudes como cidadão, mas nós sofremos, meus irmãos, pela ganância de outros, nós sofremos pelo pecado de outros, porque o pecado pode ser pessoal, mas as consequências do pecado são sempre consequências sociais. E nós estamos vivendo justamente num momento assim, que era um momento muito parecido com o do profeta Abacuque. E em Romanos 5, de 3 a 5 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, ele está derramado nos nossos corações. O amor de Deus estava derramado no coração de Abacuque, e por isso ele tinha esperança, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento, ou seja, ainda que não haja nada para comer, ainda que não tenha animais, ainda que não chova, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Olha, irmãos, a palavra crise é purificação. A palavra crise em grego dá a ideia de purificar. Quando nós passamos por crises, quando nós passamos por problemas na nossa vida, é também um momento de purificar a nossa vida. É um momento também de purgarmos coisas, né? Atitudes, pensamentos, sentimentos ruins, jogarmos fora e sairmos da crise como uma outra pessoa. Olha, crítica e crise são duas palavras muito parecidas, né? Até escrevi isso no editorial do domingo passado, quando falamos da criança, que a criança é uma crítica, né, a nós que somos pessoas, né, vividas. A criança é uma crítica a tudo que a gente vai fazer. Por que a criança é uma crítica? Porque ela faz a revisão. Crítica é uma revisão, né? Então quando a gente usa isso para rever, é maravilhoso. Isso causa vida, isso transforma as pessoas, os ambientes. E quando nós vivemos a nossa crise, né, seja ela qual for, adorando a Deus, confiando em Deus e esperando em Deus, porque Deus tem derramado o seu amor nos nossos corações, nós saímos disso que purificados. Nós saímos mais fortes.
Então, meu irmão, não corte a sua cruz, não. A Bíblia diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não ache que ela está pesada, não. Não corte, não. Leve até o final, porque Deus é contigo. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça pessoas, homens e mulheres a cada dia mais sábios, mais sábias e mais fortes. Vamos colocar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Que a irmã Elba, que olhe ao Senhor nesse momento, olhe pelo nosso país, pela nossa igreja, que juntos, um ajudando o outro, orando um pelo outro, nós sejamos sarados disso, nós sejamos purificados de toda essa situação que se instalou no nosso país, que pode certamente afetar também as nossas vidas. Vamos orar. Amém. 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 Sentar, irmãos, e assim nós tornaremos as nossas